Olá, estamos começando mais um Balbúrdia Ambiental, o podcast do Grupo PET Conexões Gestão Ambiental, do IFRS Campus Porto Alegre. O episódio de hoje vai ser apresentado por mim, Evandro Moraes, e pelo meu colega Rafael Borba. Olá, gente. Nós somos discentes da Licenciatura em Ciência da Natureza, Biologia e Química do IFRS no Campus Porto Alegre. E hoje o nosso convidado é o professor Dr. Ângelo Cássio Magalhães Horn. Bom dia, professor, tudo bom? Bom dia, é um grande prazer estar aqui com vocês. Agradeço muito ao Grupo PET Conexões Gestão Ambiental pelo convite e espero que ao final dessa minha conversa fique claro o quão magnânimo é o projeto o qual eu estou inserido junto com outros professores na construção de uma educação cada vez melhor. Muito obrigado. A gente já agradece primeiramente por ter aceitado o convite. E se puder falar um pouco sobre você, assim, para o pessoal poder conhecer um pouco melhor. Bom, eu sou um homem branco, caucasiano, portanto, com 54 anos, visando os deficientes, né? E que leciona há aproximadamente uns 25 anos, considerando o meu tempo, inclusive como professor substituto em outras instituições. Eu trabalhei já na URGS, então como substituto no início da minha carreira, depois fui professor da Unicinos e da Fevale, num período respectivamente de 12 anos e 9 anos, até que em 2010 eu ingressei no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, aonde então eu permaneço até o presente momento. A minha formação, desde o início, ela passa pela morfologia e fisiologia animal, tá? Deixando bem claro, sendo que a concentração dessa minha formação foi em sistema nervoso, tá? Isso acabou sendo, de certa forma, contemplado nas duas pós-graduações estrito sensu que eu acabei fazendo, que foi o meu mestrado em fisiologia, onde eu trabalhei com o sistema nervoso, e depois, mais recentemente, meu doutorado em neurociências, portanto, não preciso dizer, da mesma forma, envolvendo o sistema nervoso. Mas sempre trabalhei com aspectos do sistema nervoso de forma comparativa, ou seja, visando grupos animais, outros que não o ser humano, tá? Mais recentemente, eu acabei me interessando, e um pouco mais à frente eu vou fixar essa data, por aspectos mais comportamentais relacionados com o sistema nervoso humano. E esses aspectos comportamentais mais diretamente relacionados ao processo de ensino-aprendizagem, ou ensino e aprendizagem, como se preferir dizer. No episódio de hoje, vamos conversar sobre o projeto Professor Ângelo, intitulado Sala de Aulas Fisicamente Ativa. O trabalho nos mostra a importância da atividade física na saúde e na cognição das pessoas. Professor, pode nos contar um pouco mais sobre o projeto? Bom, esse projeto, intitulado, então, por Salas de Aula Fisicamente Ativas, ele, na realidade, nasceu durante o período no qual eu fazia o doutorado, mais especificamente em 2015. Período esse no qual eu precisei, como um dos quesitos para poder finalizar o meu doutoramento, montar um projeto simulado que seria, então, apresentado à FAPERGS. Mas, como eu disse, era simulado, não era um projeto que efetivamente seria, naquele momento, apresentado. E eu acabei escolhendo como tema a relação entre atividade física e sistema nervoso, tá? Bom, quando eu, então, comecei a elaborar esse projeto, eu percebi que muito da pesquisa que se fazia sobre esse tipo de relação, atividade física e o sistema nervoso, estava concentrado na aprendizagem, ou seja, tá, os benefícios que a atividade física trazia para a aprendizagem ou o aprendizado, em animais não humanos e em humanos. Bom, e a partir daquele momento, 2015, então, foi plantada em mim uma semente que acabou por
crescer durante os anos sucessivos, até que, no meu retorno ao Instituto, à classe de aula, em 2019, tá, eu tive a ideia, então, de construir uma disciplina para o curso de licenciatura em Ciências da Natureza, que tinha essa temática. Essa disciplina, ela se encaixou dentro de uma disciplina genérica presente no currículo chamado de Seminários 2, e para compor o grupo de professores, eu convidei o nosso único, naquele momento, professor de Educação Física do campus, professor José Padilha, para que me acompanhasse nessa demanda. Nós tivemos uma primeira turma de 6 alunos e a disciplina, então, aconteceu, mas, sem dúvida nenhuma, como um primeiro esboço, com uma série de problemas. Bom, veio, então, a pandemia e muitas coisas acabaram se modificando. Inclusive, o referido professor, ele acabou se aposentando e viajou. E, para o lugar dele, ingressou no campus uma outra professora de Educação Física oriunda do campus Restinga, professora Cíntia Stoqueiro. Então, eu imediatamente a procurei e ofereci a ela a possibilidade de nós, então, abordarmos nessa mesma disciplina genérica do currículo chamado de Seminários 2, esse tópico. E ela, né, sem titubear muito, até porque comunga das mesmas perspectivas que eu, aceitou fazer, então, este par comigo nessa construção. Nesse segundo momento, a disciplina ela já teve uma característica um pouco mais aplicada e um pouco mais característica do objetivo que eu tinha, tá? Qual eu já vou esclarecer qual seria. Nesse ano, como a disciplina ocorre anualmente, Seminários 2, nós conseguimos, então, implementar uma terceira edição, que teve um formato melhor ainda. Mas também fruto desse nosso esforço em construir essa disciplina, nesse ano nós acabamos por ofertar para o público externo, professores do ensino básico, uma formação com o mesmo título, por salas de aula fisicamente ativas. Uma formação pedagógica com uma carga horária menor, ou seja, mais enxuta, de 24 horas, e com um objetivo de ser muito mais aplicado à execução de atividades relacionadas com o tema, do que uma explanação teórica sobre o assunto propriamente dito. E dessa forma, através dessas turmas da disciplina de Seminários 2 que nós conseguimos levar mais a formação, nós finalmente chegamos talvez a um formato para essa temática extremamente aplicada, extremamente satisfatória dentro daquilo que nós buscávamos. Mas o que nós buscamos, na realidade, com essa temática? Bom, se sabe desde a década de 1990 que a atividade física ela tem um potencial muito grande de alterar a estrutura e a função do sistema nervoso. E se sabe também que existem determinadas regiões dentro do sistema nervoso que são mais, digamos assim, suscetíveis aos efeitos da atividade física. A saber, uma região anterior do nosso cérebro chamado de córtex pré-frontal e uma região localizada lateralmente, ou assim nós podemos dizer, uma outra região cortical conhecida como hipocampo, que são regiões voltadas à capacidade que o indivíduo tem, dentre outras coisas, de aprender. Em resumo, quando a atividade física ela é realizada com um dado volume, com uma dada intensidade, essas regiões se modificam, tornando então mais fácil o fluxo de informação através das mesmas. Comportamentalmente, isso significa dizer que o resultado da ação dessas duas regiões com a atividade física melhora. Bom, eu disse que uma das tarefas que essas duas regiões executam é o aprendizado. Ou seja, com a atividade física nós temos a possibilidade, voltando à
frisar, com um dado volume, uma dada intensidade, nós temos a possibilidade de melhorar o processo de aprendizagem. Isso nós podemos, portanto, propor como um fator a mais a ser levado para dentro da sala de aula, favorecendo justamente aquilo para o qual as escolas foram criadas, ou seja, ensinar de forma mais efetiva os seus alunos. Bom, então esse nosso projeto, basicamente, ele procura estimular os alunos que conosco têm aula e os professores que participam dessas formações a bolarem estratégias para serem utilizadas dentro de sala de aula que gerem um aumento da atividade física dos alunos, com a perspectiva de melhorar o processo de ensino e aprendizagem. Eu li o seu trabalho, professor, que o senhor mandou para nós, né? E muito bom, eu achei maravilhoso. Comecei a ter essa cadeira com o senhor, acabei não conseguindo, foi que eu fiquei um pouco doente. Mas o que eu achei interessante ali, como o senhor, são as bibliografias, tem um manual do MEC, né? Sobre isso. E não sei se o Evandro já ouviu falar disso. Eu não conhecia isso. Eu não tinha essa noção de que existia esse tipo. Nós, como estudantes de licenciatura, né, a gente teria que ter acesso a isso, teria que ter mais conhecimento disso, né? Quais são as causas que ele acha de nós, estudantes, não termos acesso a isso? E por que isso não foi difundido devia ser uma coisa difundida entre todas a licenciatura, né? Pois é. Antes de eu tentar responder a essa questão, seria interessante para os ouvintes nós mais claramente definirmos o que vem a ser o tal do manual. Esse é o chamado Manual de Atividade Física para a População Brasileira. É, na realidade, uma obra que encontra paralelo em uma obra similar, lançada pela Organização Mundial da Saúde em 2010, e de obras similares que foram lançadas nos Estados Unidos, na Inglaterra, tá, e na Austrália, nos anos de 2010, final dos anos de 2010, e que todas elas têm por finalidade dar uma recomendação da quantidade de atividade física necessária a ser realizada semanalmente, do tipo de atividade física a ser realizada semanalmente e da intensidade dessa atividade física a ser realizada semanalmente. Esse manual, ele tem, realidade, um objetivo mais amplo, tá, que é a saúde. Ou seja, nós sabemos, porque isso está impresso no nosso DNA já há mais ou menos 2 milhões de anos, que se nós, seres humanos, não apresentarmos, não praticarmos, não tivermos uma dada quantidade de atividade física semanal, nós adoecemos, pelas mais diversas causas. Aliás, boa parte das doenças crônicas não transmissíveis da modernidade, elas são causadas justamente por uma reduzida prática da atividade física. Exemplos claros, né, que nós temos para isso: diabetes mellitus, obesidade, determinados tipos de cânceres associados ao sistema digestório e ao sistema reprodutor, sem falar na hipertensão, que vem a ser a doença crônica não transmissível que mais mata no mundo. Então, esses manuais eles foram lançados para que as pessoas, tá, tenham um norte, saibam o quanto de atividade física elas precisam para não acabarem ingressando, tá, dentro desse grupo de pessoas portadoras dessas doenças crônicas não transmissíveis. Essas que eu citei e uma série de outras ainda menos conhecidas e menos frequentes. Bom, esse manual foi lançado no Brasil, considerando o cenário internacional, com certo atraso, porque, como eu disse, a fonte primeira de onde todos os países bebem para a construção dos seus manuais é a Organização Mundial da Saúde, que lançou as suas recomendações, o seu manual, em 2010.
Esse nosso manual ele foi publicado em 2021, em plena pandemia, até por uma pressão que existia em tentar manter-se as pessoas, mesmo enclausuradas, mesmo naquela situação na qual elas não poderiam se expor, sair à rua livremente, manter essas pessoas de alguma forma ativas fisicamente. Bom, como a pandemia foi um momento crítico para a humanidade de forma geral, não seria diferente dentro do nosso país, tá? A publicação ou lançamento desse manual pelo Ministério da Saúde acabou não tendo a visibilidade suficiente porque existia um tema mais candente que estava no centro das nossas atenções, que era a pandemia propriamente dita. Tá? Então, talvez isso seja a causa pela qual não se deu muita divulgação a esse tipo de publicação. Tá? Também é importante dizer o seguinte, aproveitando, existe uma outra publicação que também foi lançada pelo Ministério da Saúde referente à alimentação. Também uma espécie de manual que ajuda as pessoas interessadas em manter-se saudáveis a montar a sua dieta, tá? Que vem na mesma linha desse manual da atividade física. Então é interessante nós vermos que se procurarmos com um certo critério determinados temas, nós até conseguimos, né, chegar a ele, né, ou a eles temas que nos interessam. E esse outro manual referente à alimentação acabou tendo o mesmo tipo de destino do manual voltado à atividade física. Uma baixa divulgação em razão, acredito eu, da pandemia que se instaurava e que, né, campeava, digamos assim, o país naquele momento. Eu poderia explicar um pouquinho, assim, o pessoal que está ouvindo, assim, o que seria uma sala de aula fisicamente ativa, assim, o que tipo de atividades, né, seriam propostas? Puder falar um pouco aí pra gente. Ótimo. Essa pergunta, ela, em verdade, vem a complementar muito do que eu coloquei anteriormente, só que agora de forma mais clara. Bom, quando a gente fala de salas de aula ativas, nós estamos falando de um conceito que foi introduzido no Brasil no início do século XX, mais ou menos pela década de 1920, mais ou menos. Essas salas de aula ativa, naquele momento, quando elas foram introduzidas no cenário nacional, elas traduziam aulas, salas de aula, onde os alunos, eles eram os senhores da construção do seu conhecimento. E os professores, tá, eles apenas auxiliavam nesse processo. Eram tutores, eram aqueles que conduziam os alunos através das atividades que esses alunos desenvolviam, a construção do seu conhecimento. Que é um conceito que nós muito bem conhecemos e que é o desejo, na realidade, de qualquer sala de aula, que ela seja ativa. Lá pela década de 1990, tá, como eu referi anteriormente, aconteceram 2 eventos, digamos assim, a nível mundial, muito importantes e não relacionados entre si, mas que temporalmente acabaram se encontrando e se complementando. Na década de 1990, a Organização Mundial de Saúde se deu conta que os níveis de sedentarismo em crianças e adolescentes vinha crescendo assustadoramente década a década, ou seja, em décadas anteriores a 1990. E em razão disso, a Organização Mundial da Saúde lançou um programa que estimulava, tá, as crianças e adolescentes a terem, então, uma maior quantidade de atividade física nas escolas. Vejam, essa orientação da Organização Mundial da Saúde visava apenas uma coisa, a saúde. Ou seja, evitar-se o sedentarismo, tá, aumentando-se a atividade física e, dessa forma, prevenindo essas crianças e adolescentes de acabarem sofrendo das chamadas doenças crônicas não transmissíveis, às quais eu referi anteriormente e das quais alguns exemplos eu dei. Só que, paralelamente a esse movimento
para tentar reduzir o sedentarismo de crianças e adolescentes, como eu também já referi, também na década de 1990, a neurociência se deu conta, começou a perceber que a atividade física tinha um efeito poderosíssimo sobre o sistema nervoso, na modificação da estrutura e função. Porque o nosso sistema nervoso, em verdade, ele é plástico, ele permite essas modificações. Sim. Quando nós somos crianças, muito. Quando nós somos adolescentes, um pouco menos. Quando nós somos adultos, um pouco menos, mas ainda é possível, tá? Mesmo na velhice, de ocorrerem alterações dentro do sistema nervoso pela atividade física. Ora, então, geraram-se dois grandes pilares que vieram em paralelo, mas um olhando para o outro, a justificar o aumento ou a necessidade de um aumento da atividade física dentro da escola. Porque, afinal de contas, as crianças e adolescentes, elas passam grande parte do seu dia dentro da escola. Então, é lá um dos locais indicados onde, né, o nível de atividade física pode e deve ser aumentado. Bom, então, como existem esses dois grandes pilares, um relacionado com a saúde e outro relacionado com a capacidade de melhora do aprendizado, com o aumento da quantidade de atividade física dentro da escola, como existem esses dois grandes pilares a sustentar essa proposta, né? Formas de fazer com que as crianças na escola se tornem mais ativas começaram a serem pensadas. E a gente está falando aqui do planeta Terra. A gente não está falando apenas do Brasil. No Brasil, esse movimento pelo aumento da quantidade de atividade física nas escolas tomou vulto lá pela década de 2010. Ou seja, cerca de 20 anos depois que começou esse mesmo movimento no resto do mundo, que foi lá na década de 1990. Sim. Bom, só que dentro da escola existem vários momentos onde a atividade física ela pode ter os seus níveis, a sua quantidade, o seu volume aumentar. Um dos momentos é antes das aulas começarem, ou seja, tá? Com as crianças chegando até a escola. Então, é melhor que elas venham caminhando do que elas venham de ônibus. É melhor que elas venham de bicicleta do que elas venham de carona com um pai, um colega e assim por diante. Tem momento posterior, quando elas vão embora, da mesma forma. É mais interessante que elas voltem caminhando ou pedalando do que fazendo uso de um meio de transporte qualquer. Dentro do período escolar, nós temos o recreio, às vezes intervalos entre diferentes aulas. São momentos onde, efetivamente, pode-se tentar aplicar estratégias para aumentar a quantidade de atividade física, propondo nesses momentos para essas crianças e adolescentes, tá, atividades a serem realizadas no pátio ou nos corredores do próprio colégio. Só que existe um outro espaço para o qual nunca se olhou, mas que também é um espaço propício, muito propício, para se aumentar a quantidade de atividade física dessas crianças e adolescentes, que é dentro da sala de aula. E é isso que o nosso projeto, é com isso que o nosso projeto, ele trabalha. Dentro de sala de aula, nós podemos aqui pensar em dois grupos de estratégias para aumentar a atividade física. O primeiro grupo de estratégias nós chamamos de estratégias energizadoras. De forma bem simples, funciona assim. Os alunos, eles estão no meio de uma aula tradicional, não de uma aula ativa, mas tradicional, já cansados de ficarem sentados numa mesma posição ou se movimentando muito pouco, ou seja, com comportamento sedentário. Sim. O professor ele pode interromper a aula durante 10 minutos. Bom, vamos fazer uma atividade aqui para acordar a turma, para mudar o comportamento da turma. Esse professor ele pode levar para a aula, por exemplo, um conjunto com alvo e alguns dardos magnéticos. Bom, vamos fazer um rápido campeonato aqui que dura 10 minutos. Sim. Terminou, volta para a aula. Isso é um exemplo de uma atividade energizadora.
possível de se fazer. Esses alunos vão ter que levantar, esses alunos vão ter que afastar as classes para abrir um clarão no meio da sala. Depois eles vão competir entre si em pequenos grupos, se essa for a proposta, e depois vão ter que colocar as classes de volta no local. Isso já gera, né, um acréscimo da atividade física diária e, portanto, semanal para esses alunos, que é o que interessa, pela saúde e pelo aprendizado. O segundo grupo de estratégias que nós podemos utilizar, que são as mais trabalhosas, mais interessantes, são aquelas que nós chamamos de aulas fisicamente ativas mesmo, tá? Que são aulas onde a atividade física está inserida no plano de aula. Então isso tem que ser muito bem planejado anteriormente. Vou dar um exemplo típico para vocês. Dentre as propostas que nós fizemos ao longo dos semestres da disciplina de Seminários 2, e também dentro dessa formação. Nós podemos aqui pensar nos alunos numa aula de física, estudando velocidade e aceleração. Sim. Por exemplo. Se a escola ela possui um pátio, por que não pegar esses alunos, levar eles ao pátio, definir uma metragem, 50 metros, digamos, dividir esses alunos em grupos, dando a cada grupo um cronômetro, usando o celular como cronômetro, e fazendo esses alunos, então, caminharem, correrem 50 metros dentro de cada grupo, contando quanto tempo. E depois levar isso para dentro de sala de aula e ver os resultados. Nós podemos imediatamente ver a velocidade que cada aluno desenvolveu naquela atividade. Olha que emocionante para eles. E depois nós podemos pensar também, em cima disso, em fazer a seguinte pergunta a eles. Houve aceleração durante essa atividade de corrida que vocês fizeram? A aceleração foi nula? Não houve aceleração? A aceleração reduziu? Vejam, então são formas que se tem de trabalhar conceitos que, em tese, são muito teóricos, de forma ativa, mas mais do que de forma ativa, fisicamente ativa. Porque além de eles estarem construindo o conceito de velocidade e aceleração nesse exemplo, eles ainda estão adicionando um tempo, atividade física diária deles e atividade física semanal. Ou seja, em tese, tornando os seus cérebros mais propícios a aprender. Tá? Então, basicamente, o que a nossa abordagem faz em disciplinas ou em formação é justamente tentar pensar essas estratégias a serem utilizadas dentro de sala de aula. As energizadoras e as aulas fisicamente ativas, ou simplesmente aulas ativas. O último adendo para nós podemos passar por uma outra pergunta. Então, quando a gente fala, hoje em dia, de aula ativa, hoje em dia, nós estamos falando, na realidade, em pensar estratégias que, obviamente, levem o aluno à construção do seu aprendizado, como era desde os primórdios da década de 1920. Mas hoje, em razão do conhecimento que se tem sobre o efeito de atividade física sobre o sistema nervoso e da necessidade que existe de tornar esses estudantes mais ativos para garantir a sua saúde, quando a gente fala em aula ativa, nós, na verdade, não estamos falando apenas da mente ativa, nós estamos falando também do corpo ativo. Hoje em dia, o conceito de aula ativa, aliás, desde a década de 1990, mudou. Hoje, quando se fala em aula ativa, nós estamos falando de uma aula que exija a participação ativa dos alunos, mas que eles se movimentem também. Nós temos esse projeto chamado de por salas de aula fisicamente ativas, porque nós queremos frisar que a atividade física tem que estar na atividade proposta. Isso é inegociável. Inegociável. É uma mudança de conceito que acabou ocorrendo na década de 1990. Então nós frisamos isso, mas não precisaríamos frisar isso na nossa proposta. Mas frisamos, para deixar bem claro que houve uma ruptura daquele conceito na década de 1990, e que nós propomos aulas ativas, mas que sejam fisicamente ativas da mesma forma. É interessante assim que as duas formas, os dois exemplos que foi utilizado para os alunos também é legal assim, porque às vezes os alunos estão cansados ali, o exemplo
dos dardos, né? Às vezes os alunos estão cansados ali da aula, tu dá aquela pausa, né? Para fazer uma atividade diferente e voltar. E o outro exemplo, né, de física, tu tá usando, como vou dizer assim, tá usando um exemplo de verdade, assim, eles não ficam só no livro, né, tentando entender aquilo. Não, vamos sair, vamos caminhar. Então, ao mesmo tempo que eles estão se movimentando, eles estão vivenciando aquilo que eles estão estudando, assim. É muito interessante isso, assim, muito legal. Aprendizado na prática, né? Tu põe a criança a fazer ali, ela aprende bem mais fácil, né? E é interessante essa dos dardos, 10 minutos por dia, 5 dias por semana, 50 minutos por semana, no mínimo, né? Já é uma boa quantidade. Não é ainda não é o ideal, mas 50 minutos, que não tem nada, 50 minutos já é uma boa. Juntando tudo fica bem interessante, né? Uma pessoa que não. Uma pessoa que tá parada, qualquer movimento é um exercício, né? Então o que eu fazia, professor Ângelo, aí eu vou lembrar do meu ensino fundamental, tá? A minha professora de ciência ali, da oitava série na época, né? 9º ano hoje, ela pegava os alunos e ia pro pátio da escola, e às vezes até na volta da escola, né? E para olhar as plantas, né? As folhas, os formatos das folhas, né? Para nos ensinar como os diferentes formatos. E era uma caminhada, me lembro que era uma boa caminhada, a gente caminhava bastante, né? É uma ideia também para isso, né? Começa a pensar no tempo, começa a ter muita coisa, muita ideia que tu pode usar para isso, né? É muito interessante mesmo. Sem dúvida. Agora eu vou fazer mais uma pergunta. Na verdade, são 2 perguntas em uma, professor. O que acontece assim, o que a gente pode fazer para conscientizar os nossos atuais gestores, né, da importância disso, porque não é muito conversado sobre isso, né? Esse assunto não tem tanta pauta hoje nas políticas públicas de educação. E o senhor acha que não vai ter como mudar muito agora, ou só vai ter só uma mudança significativa quando a gente botar essa cultura de atividade física nas crianças de agora, daqui a gente vai tendo esse crescimento com o tempo? Bom, essa pergunta ela é muito pertinente porque toda vez que nós vamos para a sala de aula para tratar desse tópico dentro do curso de licenciatura em Ciências da Natureza, e até mesmo na própria formação que nós agora ofertamos, professora Cintia e eu, no início existe uma grande incredulidade sobre a possibilidade de se tornar essa proposta uma prática permanente, porque existem algumas, digamos, inverdades, alguns mitos que campeiam o imaginário dos professores e, portanto, também dos gestores, e que são difíceis de serem vencidos, além de outras questões. Primeiro, inverdade ou mito. A criança ou o adolescente só vai aprender se ele estiver sentado, quieto, olhando para frente. Que trabalho no mundo foi publicado que provou isso? A resposta está dada pelo silêncio de vocês. Eu também não conheço nenhum. Mas eu não sei por que se acha que essa é a melhor maneira. Eu desconfio do porquê. Medo de perder o controle sobre o público escolar. Mas eu penso ao contrário. Eu penso que a oferta de maneiras distintas de aprender aproximam o aluno do professor. Torna mais informal o ambiente. Os limites vão se estabelecendo dentro da relação, mas a informalidade vai, ao mesmo tempo, trazendo o aluno para mais próximo do professor, que passa, então, a ser ouvido com mais atenção. Então, esse é um primeiro problema que existe, né? Ou seja, se acredita que a criança só vai, ou o adolescente só vai aprender se ele estiver quieto, sentado, olhando para frente e não podendo fazer nada além disso. Tá? Bom, um segundo problema é que dá trabalho pensar essas estratégias e executar essas estratégias. Esse é um segundo problema bem sério, e isso é atinente aos professores. Tá? Nessas atividades que nós classificamos como energizadoras, é mais fácil, ou seja, se tu tiver no teu saco de estratégias um número suficiente delas que tu possa aplicar a qualquer momento que tu notar que o comportamento da turma não está bom, que eles estão muito apáticos, ou ao contrário, que eles estão muito agitados, eles precisam extravasar aquilo ali, então uma atividade energizadora ela pode ter o efeito contrário, ela pode dar vazão a essa energia e depois os alunos, então,
podem relaxar. Ou seja, essa atividade energizadora é fácil de ser construída, de ser proposta e de ser organizada em sala de aula, mas já dá mais trabalho do que se os alunos ficassem sentados olhando para frente. Agora, quando a gente fala das atividades integradas ao plano de aula, ou seja, aquele grupo de atividades que eu disse que são as atividades fisicamente ativas, bom, então, além da aula, do conteúdo propriamente dito, o professor ele tem que começar a pensar em outras coisas. Ou seja, pensar em como organizar, orquestrar uma turma que vai se levantar, que vai se deslocar dentro da sala de aula de um lado para o outro. O professor também vai ter que pensar na segurança desses alunos, porque eles não podem também exacerbar a atividade física proposta, não podem, por exemplo, correr com muita velocidade, porque podem acabar tropeçando, caindo, batendo numa classe, enfim, isso gera uma problemática muito grande. Então, vejam, é um desafio isso, na realidade, mas se nós não formos desafiados, se nós não procurarmos buscar isso, nós dificilmente sairemos do lugar. Eu tenho que dizer que eu mesmo venho pensando a respeito dessa temática de forma mais incisiva, mais presente na minha vida, mais intensa, e ainda não coloquei essa temática em prática dentro do local onde eu trabalho. O que a professora Cíntia e eu estamos fazendo atualmente é basicamente dando as diretrizes, as estratégias para se fazer isso, com base em uma série de fontes. Falando por mim, eu ainda não o apliquei, mas tomei uma decisão que o farei já a partir do semestre que vem. Porque acredito eu que essa é uma área dentro do ensino muito pouco explorada e que pode acabar dando frutos muito, mas muito importantes. Os erros vão acontecer, sem dúvida nenhuma. De uma primeira vez, as coisas não vão sair exatamente como são pensadas, mas, efetivamente, essas atividades elas têm que ser iniciadas de uma hora para outra. Talvez isso venha a servir para acabar estimulando outros colegas a pensarem algo dessa maneira, algo na mesma direção, no mesmo sentido. E também tem outra coisa, né? É muito difícil de haver credibilidade em algo que tu pregas, mas que tu não executa. Tu precisa executar. Sim. Precisa executar. É necessário executar. Esse período no qual esse projeto ele foi elaborado, ele foi um período muito importante, porque nesse período juntou-se as informações necessárias, criou-se um plano, então, de execução, que agora em 2023-1 eu espero começar a executar e só terminar de executar isso quando a aposentadoria chegar. Estou muito convicto das possibilidades que esse tipo de atividade dentro de sala de aula tem. E eu acredito que essas possibilidades elas vão acabar se materializando no momento em que as pessoas começarem a pensar que a gente pode fugir desse modelo escolástico de sala de aula, tá? Ou seja, essas classes enfileiradas, um sentado atrás do outro, quietinho, olhando para frente, olhando para o quadro. Isso veio dos jesuítas, mas a gente não precisa seguir esse modelo escolástico até o final dos tempos. A gente pode pensar em alguma coisa diferente. A gente pode pensar em salas mais ativas e aqui no conceito moderno de salas de aulas mais ativas, fisicamente ativas também. Bom, então, eu acredito muito na potencialidade dessa proposta. Eu acho que ela está, do ponto de vista científico, muito bem fundamentada. Existem dois objetivos bem claros em se utilizar esse tipo de atividade, de estratégia, que justificam a proposta. E agora, o grande desafio, efetivamente, é fazer com que ela seja aplicada sistematicamente dentro das salas de aula. Bom, e para não fugir à resposta, a questão dos gestores. Olha, talvez os gestores eles enxerguem uma possibilidade de se investir nesse tipo de estratégia quando observarem os resultados que esse tipo de estratégia acaba por ter. Se o gestor não for ele um conhecedor desse tipo de estratégia para o aprendizado, dificilmente o gestor de motu próprio, só porque alguém disse para ele que é bom, que funciona, ele vai
tentar direcionar os recursos da escola, sejam esses recursos de que ordem forem, não apenas recursos financeiros, no intuito de fazer com que as salas de aula se tornem ambientes mais ativos e que, portanto, a escola se torne uma escola mais ativa. Novamente frisando, fisicamente ativa também. Tá? Então, é uma questão de convencimento. Demora muito tempo, mas eu ainda acredito que os gestores não são o real problema. O problema são os outros professores que, porventura, necessitariam para que esse tipo de estratégia ganhasse corpo, ganhasse visibilidade, ganhasse importância. Esses outros professores que não estão diretamente ligados à proposta tomassem conhecimento, experimentassem essa proposta de forma séria, não de qualquer jeito. Fiz uma vez, não deu certo. Não. Tentassem por um prazo mais longo. Sim. Fazer isso para efetivamente adotá-la ou descartá-la em definitivo, com a justificativa mais do que plausível nesse caso. Não deu certo, eu não acredito nela, então sim, eu não vou utilizar. O senhor comentou, né? Fizeram recentemente essa formação para professores, né? Aberta a público externo. A ideia é vocês continuar fazendo ou vão modificar, vão fazer de outra forma? Pois é, essa nossa formação nesse ano teve 24 horas, né? Foram 6 encontros de 4 horas. Nós vamos tornar isso mais palatável, mais expresso, mais rápido. Nós estamos agora, finda a formação, e até com o feedback de quem fez a formação, tendo como base o feedback de quem fez a formação, planejando uma formação na forma de uma oficina única, porque a nossa formação ela tinha um momento da teoria, onde se entrava na neurociência a fundo, na saúde a fundo, para ver como a atividade física modificava o sistema nervoso, como a atividade física modificava os parâmetros de saúde. Tá? E depois tinha oficinas nessa nossa formação. Nós agora vamos fazer um grande oficinão com uma rápida introdução a esses aspectos teóricos, porque eles são a justificativa para qualquer um que venha fazer essa oficina poder dizer às outras pessoas, é isso aqui que a atividade física está fazendo pelos nossos alunos, tá? De forma bem clara. Então nós estamos pensando em fazer um grande oficinão com uma duração única de 4 horas, onde então no início nós fazemos uma rápida introdução sobre os aspectos mais teóricos da atividade física sobre o sistema nervoso e sobre a saúde, e depois já passamos então para exemplos de atividades físicas energizadoras e integradas ao plano de aula, e depois a construção pelas pessoas que vierem a fazer a oficina, de algumas rápidas propostas com base nas disciplinas que essas pessoas dão. Porque isso é importante, essa diversidade de formações é que garante que nós possamos ter diversidade de propostas também. A professora Cíntia é professora de educação física, eu sou biólogo. Os nossos exemplos, normalmente, e aquilo no qual nós pensamos como exemplos de aulas fisicamente ativas, principalmente essas aulas que são integradas aos planos de aula, estão ligadas a essas nossas áreas de formação. Então é interessante ver como um matemático faria isso, como um físico faria isso, como um químico faria isso, tá? Enfim, como um professor de português faria isso. É interessante. Então, a ideia da nossa oficina é isso, ou seja, é um único encontro de 4 horas, esse oficinão, com uma pequena introdução teórica e depois a gente passa para os exemplos e para a construção pelo público. Mas mais do que isso, esse oficinão é um oficinão itinerante. Dessa forma, nós temos condição de migrar de uma escola para outra dia a dia ou semana a semana. E nós podemos, ao invés de trazer esses professores para dentro do instituto, que às vezes é muito complicado, porque tem que vir, tem que achar o local, levar isso para a escola. Isso garante uma maior participação dos docentes. Aliás, isso é importante de dizer. A nossa oficina ela foi voltada justamente à formação de docentes dos mais diversos tipos nessa área. Tá? Isso não é para os alunos deles, ou seja, é para eles levarem isso para dentro da sala de aula. Tá? Sim. E nós ainda pensamos também em algo, mas aí já é um pouco mais, nesse momento, já é um alvo
uma, digamos assim, análise mais profunda de nossa parte, trazer isso para os nossos colegas professores do Instituto Federal, ou seja, no sentido de ofertar, né, esse mesmo oficinão como um exemplo, então, de uma forma diferente, de repente, de se dar aula. Não que os nossos colegas não sejam mestres e doutores nisso, ou são, mas sempre uma perspectiva nova. Então, de forma voluntária, quem porventura se interessar, nós abrimos o espaço, ou ainda estamos pensando em como fazer isso, né? Abrirmos o espaço para expor essa nossa ideia dentro da própria casa, tá? O que foge um pouco do conceito de extensão, né? Que realmente interessa é levar para fora dos muros da nossa instituição. Mas é que essa ideia acabou vindo e a professora Cintia e eu, então, passamos a discutir essa possibilidade. Mas não temos ainda uma posição quanto a isso. Como, quando e de que forma faríamos. Sim. Tem que abrir para os alunos também, professor, fazer essa oficina. Eu me interessaria bastante. Eu acho uma ideia muito, muito interessante. Que esse semestre ele foi ofertado vocês deram uma base no Seminários 2, né? Mas como eu já fiz essa cadeira, eu não poderia repetir ela novamente, né? Como ela é uma cadeira mais aberta, né? Então eu já tinha feito ela com outro professor, com outro tema também, né? Sim. Nós temos a perspectiva dentro do curso, tá, de licenciatura em Ciências da Natureza, já que ele está nesse momento exato passando por uma reformulação, e como é possível agora de se criar novas disciplinas optativas e remover-se algumas optativas que não simplesmente estão no papel, mas nunca aconteceram, de nós propormos essa disciplina com esse título, por salas de aula fisicamente ativas. Ou então, atividade física e escola. A gente ainda não sabe exatamente o nome. Acho que atividade física e escola seria o nome mais adequado para a disciplina, enquanto que por salas de aula mais ativas seria o tópico, o tema que a gente usaria nas formações, né, que nós estamos fazendo. Então, é provável que esse tema ele volte para dentro da licenciatura, agora na forma de uma disciplina optativa específica. Então, isso abre novamente a possibilidade de todo mundo que já fez seminários 2, né, se assim interessar, migrar para dentro dessa disciplina. Tá? Interessante. E, inclusive, tá, aproveitando isso, tá, ou seja, aproveitando, se vierem a fazer essa disciplina, tentarem, já que muitos alunos já são professores também, né, ou dão aula, né, de tentar fazer algum piloto nas suas escolas, a partir da formação ou das informações prestadas dentro da disciplina. Então, para finalizar, professor, quer falar mais alguma coisa, deixar mais algum recado aí pro pessoal que tá ouvindo? Eu gostaria apenas de parabenizar o Grupo PET Conexões Gestão Ambiental por essa série de podcasts que vem realizando, sempre com temas muito diversos. Acho que isso engrandece muito aquilo que se faz dentro do nosso campus para o Instituto. E apenas reafirmar o meu compromisso, e posso falar isso em nome da minha colega, professora Cíntia, que nós estamos com muito afinco perseguindo essa ideia de tornar a sala de aula algo um pouco diferente daquilo que nós estamos acostumados a ver e muitas vezes, né, a reproduzir o modelo. Eu mesmo sou um reprodutor muito bom desse modelo, tá, desse modelo tradicional, mas que tem que realmente ser repensado, né? Sem dúvida nenhuma tem que ser repensado. Salas ativas são importantes, salas fisicamente ativas, elas são um plus. Então, porque agrega os benefícios do aluno construir o seu conhecimento, mas ao mesmo tempo contribuir para a sua saúde e para melhorar a capacidade de aprender, dentro, vamos dizer assim, desse conceito mais sintético atualmente utilizado para as chamadas aulas ativas. Tá? Então, é como eu disse, esse semestre de 2023-1 vai acontecer muito de se ver, por vezes, o átrio sendo ocupado por alguma atividade em meio escolar, né? E por vezes os corredores, por vezes as escadas, e por vezes até mesmo o interior da sala de aula,
na maior parte das vezes, com atividades que parecem, ao primeiro momento, nada relacionadas com o conteúdo que se tem que trabalhar. Porque agora é o momento. É o momento Sim. de se colocar à prova, tá? Todo esse arcabouço teórico que muito, ao meu ver, muito bem justifica a proposta. Ok? Então, novamente, agradeço e fico à disposição se no futuro alguma dúvida surgir a respeito dessa proposta por salas de aula fisicamente ativas, e desejo a todos, localizando temporalmente essa nossa conversa, ótimo final de ano e um excelente Natal. Obrigado. A gente agradece a sua participação e a disponibilidade para poder gravar com a gente. Acho que eu vou começar a me exercitar antes de ir para a aula de manhã. Depois dessa conversa, acho que vai ser importante. Não, eu caminho bastante para ir para aula. Não vou de moto, não, Evandro. Tá? Eu caminho bastante, eu tenho que caminhar bastante para pegar o ônibus. Olha, já vão chegar mais prontos para aprender. Exatamente. Perfeito. Vou começar a dar uma pedalada uma hora antes da aula, já vou... Não, o professor falando agora, eu lembrei da minha bicicleta que tá na praia, né? Vou trazer para cá. Né? É uma ideia. Faz tempo que eu tô querendo trazer, eu vou ver se esse verão eu trago para cá. Aqui vale aquela máxima, né? Ou seja, vamos evitar a fadiga, mas não tanto assim. Tá. Sim. Obrigado, professor Ângelo. Ótima entrevista. Muito obrigado pela participação. Então, pessoal, esse foi o nosso Balbúrdia Ambiental. Vamos ficando por aqui. Sigam nossas redes sociais. No Instagram é o pet.gestãoambiental e no YouTube a gente tem o Pet Conexões, é o nosso canal no YouTube. Então, até o próximo. Muito obrigado. Até mais.